Então, muito rapidamente, porque já avançámos aqui um bocadinho no tempo, Caetano, isto hoje foi um bocadinho desastroso com a adaptação a estas novas tecnologias, às máscaras, às aulas presenciais, mais, enfim, eu queria agradecer muito a tua presença e a tua disponibilidade em vir aqui partilhar a tua experiência e passo-te a palavra. Obrigada, Caetano. Obrigado obrigado professora Helena e professor Fernando Hipólito, que foram ambos meus professores. Eu vou partilhar então aqui o meu ecrã. Vai ser uma conversa informal, vou-vos falar um bocadinho do meu percurso profissional e também do meu percurso académico, de alguns projetos, que se vocês tiverem alguma dúvida, interrompam sempre que quiserem, e por isso, cá vamos nós. Neste momento devem conseguir ver o meu computador. Eu não vos consigo ver a vocês, vou tentar ver-vos aqui num outro ecrã, que isto para mim é mais simpático se conseguir ver algumas caras, caso contrário estou a falar só para um ecrã, assim já estou aqui. E vamos a isto. Portanto, a agenda é exatamente falar um bocadinho do meu percurso académico, por isso nasci em Lisboa em 85. Antes de entrar na Universidade de Lusíada, tive um ano a estudar nos Estados Unidos, num programa que é o American Field Service, o IFS. Depois tive 6 anos na Universidade de Lusíada, sendo que entre 2007 e 2008 estive em Mendrisio, a fazer o 5º ano no ateliê Zumthor, em que fui estudante e estive um ano. E tive a oportunidade de conhecer o Peter Zumthor e frequentar o seu ateliê, a sua casa e por aí fora. No fim desse ano, achei que 2008 foram anos muito difíceis, de crise. De voltar para Portugal eu achava complexo na altura, achei complicado, e então, ainda sem acabar o curso, candidatei-me a uma série de estágios. E tive a sorte de entrar no fim, mesmo no fim do ano letivo, do 5º ano letivo, fui aceito como estagiário no Herzog, em Basileia, também na Suíça, e onde acabei por ficar durante 11 anos. Por isso, acabei no fundo o curso enquanto estava a estagiar no Herzog. Dentro do Herzog fui de estagiário base até arquiteto sénior. Participei em 17 projetos, sendo que uns demoraram 2 anos, outros demoraram meses, porque eram concursos. Participei em projetos desde residências a projetos culturais, museus, escritórios, uma série deles. Hoje vou-vos mostrar 3, vou partilhar 3. Um dos quais foi um projeto que eu gostei muito de fazer, que foi um projeto para Miu Miu, em Tóquio, que eu já vos vou dar o contexto, entre 2013 e 2015. Nos últimos 2 anos, fui viver para Cambridge, no Reino Unido, porque estávamos a fazer lá o campus da AstraZeneca, que é uma empresa que, se calhar, muitos de vocês não tinham ouvido falar, mas que nos últimos 6 meses anda na boca do mundo. E por isso tive durante 2 anos a trabalhar com a AstraZeneca, porque a representar o ateliê Herzog de Moron, enquanto arquiteto local do ateliê, nesta grande obra, que é uma obra para um campus para 6.000 pessoas, e que foi muito interessante e que também vos vou mostrar. Depois vim para Lisboa e já vou falar sobre isso. Por isso, isto vai ser muito informal. Eu vou partilhar aqui o que... Vamos começar por... Vamos começar pelo Japão. Vocês conhecem este edifício? Este edifício é o edifício da Prada, que foi uma loja que o Herzog de Moron construiu ou acabou de construir em 2002, 2003. Foi um edifício que, quando é em Aoyama, que é um bairro em Tóquio que tem lojas, é um shopping district com lojas, as grandes marcas, e onde é um bocadinho uma feira de vaidades, onde vários arquitetos têm edifícios que tentam ser o mais icónicos possível.
É uma flagship store, por isso no Japão as pessoas não costumam comprar em lojas, as pessoas normalmente associam-se com cartões de pontos. Pronto, isto é uma coisa que nós devíamos a saber, associam-se com cartões de pontos a sítios tipo Corte Inglês, e por isso estas lojas são mesmo lojas para marcarem presença e no fundo são quase museus para se expor as peças. E o Herzog fez esta loja que é muito interessante porque é completamente transparente, o que trouxe uma série de problemas. E é uma loja em altura, o que fez com que a partir do segundo piso ninguém quisesse ir. E o piso que vende mais é o resto de chão. O resto de chão não, a cave. Isto porquê? Isto são coisas que nós fomos aprendendo e que nos ajudaram a fazer o projeto seguinte, porque no Japão o contacto visual é muito importante. E as pessoas são um bocadinho tímidas. E o facto da loja ser transparente não era muito convidativo para os clientes. E também não era muito convidativo para as pessoas da loja que tentavam manter contacto visual com os clientes, estando os clientes dentro da loja ou fora dela. E por isso, o edifício nunca funcionou como loja, mas foi um ícone. O que é que acontece em 2013? Estando nós no ateliê, eu agora vou projetar aqui. Estando nós no ateliê, a Prada, que era um cliente nosso, aparece-nos com um pequeno terreno, por isso um site, mesmo em frente ao outro edifício, onde quer construir em tempo recorde uma nova loja. E desta vez é uma loja para outra marca, para a Miu Miu. Isto, para o ateliê, é um desafio enorme, porque o outro edifício foi um edifício que teve uma exposição mediática brutal e era um edifício-chave na história do ateliê. E pedirem para fazer um edifício em frente era um desafio era um desafio enorme e que nós, ao princípio, não tivemos uma resposta, não sabíamos o que é que íamos fazer exatamente. Por isso, nós aqui, isto é uma fotografia do site, por isso o site, o espaço, o plot é aquele ali. Nós neste momento estamos dentro do edifício da Prada a olhar para o edifício que vamos fazer em frente e que tinha que ser algo verdadeiramente especial, de alguma maneira. Não sei se alguns de vocês já viram este edifício publicado, o que acabou por acontecer foi que trabalhámos num conceito que fosse um conceito completamente em contraste com o outro edifício. Se o outro edifício era um edifício bastante transparente, era uma caixa de luz e por dentro é completamente clean, branco, tentámos fazer exatamente o contrário. Por isso, uma construção por oposição, em que fizemos um edifício completamente encerrado sobre si mesmo, um edifício que, quando se entra, depois é um bocadinho uma caixa de joias. E é um edifício que funciona, enquanto o outro edifício funciona também muito da relação com a rua e da relação nos pisos superiores com algumas vistas sobre a cidade, este edifício novo que vamos fazer é um edifício que se vai encerrar completamente sobre si mesmo e, como viemos depois a descobrir mais à frente, seria um edifício desenhado um bocadinho à escala da mão. Isto é, o processo que aqui foi tratado era um processo em que nós trabalhávamos quase só sobre maquetes. E isso é o que é muito interessante nesta imagem, é que o que vocês estão a ver aqui é, no número 3, uma fotografia da obra, no número 1, uma fotografia de uma maquete e no número 2, uma fotografia do mock-up. Isto porquê? Porque o edifício foi feito em tempo recorde, em maquetes em Basileia à escala 1:20, em mock-ups em Itália à escala real, isto é, tudo o que foi feito no edifício foi testado à escala real, por isso era pensado na Suíça, era aprovado pelo cliente em Itália e era construído em simultâneo no Japão. E por isso nós tivemos uma equipa, em que eu me incluí, passámos durante 2 anos, uns foram viver para o Japão, eu não estive lá tanto tempo como eles, mas ainda lá passei umas temporadas, eu passava a vida entre Basileia e Itália,
Porquê? Porque isto era um edifício muito, muito importante para o cliente não tinha tempo para viajar e nós construímos o edifício em tamanho real. Eu não posso mostrar muito mais do que isto, há imagens lindíssimas sobre todo este processo, se calhar um dia, com o tempo, voltarei à vossa universidade e presencialmente mostrarei este processo, mas queria-vos deixar esta nota, que mais do que a arquitetura em si, eu queria partilhar metodologias e quais é que são as ferramentas que são utilizadas para depois alcançar edifícios que são edifícios que muitas vezes se tornam referências. Neste caso, a ferramenta foi esta, maquetes. Maquetes, fotografias, usar muito as mãos na construção, depois passar as maquetes para mock-ups e depois para o edifício. O edifício esteve mantido em completo secretismo e então, até ao dia da inauguração, esteve forrado, como se fosse um presente. Isto é outra fotografia tirada do edifício que tínhamos em frente. Isto é, antes do dia da abertura, o edifício esteve todo forrado e é um edifício que funciona desta forma. É como se fosse uma caixa que se abre e que tem um piso de entrada e um piso superior como se fosse um piso nobre, tipo um palazzo, mas que tem, mas que é completamente encerrado sobre si mesmo. É um edifício muito, muito simples, são apenas 300 metros quadrados. Por isso, quando se entra, existe uma zona de entrada, depois existe uma escada a meio que divide para uma zona que, isto é tudo pensado, entretanto, com os especialistas em vendas. Este edifício não era para vender, não era suposto a marca vender com esta loja. Mas eles explicaram-nos tudo. Quem é que são as pessoas que entram neste ponto 1, quem é que são as pessoas que vêm até aqui e depois quem é que são as pessoas que sobem ao segundo piso. Por exemplo, na cultura japonesa, não é como a nossa que nós passeamos nas lojas, nós fazemos horas nas lojas. Eles, normalmente, um cliente quando entra na loja para comprar e já sabe o que é que quer, e por isso, a maior parte dos clientes deles nem passam daqui. E por isso os produtos têm que estar logo aqui à vista, os produtos que eles sabem que normalmente esses clientes compram, e depois atrás aqui já é a zona de sapatos, vocês já vão ver que é um cliente um bocadinho mais que tenha mais algum dinheiro, e ao segundo piso só sobem mesmo os curiosos, os arquitetos, ou as pessoas que são mesmo clientes à séria e que depois são recebidos com chá, com todo um cerimonial que faz parte deste tipo de atendimento. Isto é para verem o tamanho das maquetes. Fizemos várias maquetes desta dimensão que viajavam para trás e para a frente. Eu não vos posso mostrar muito mais do que isto hoje, mas gostava que vissem o que era o trabalho feito em maquete à esquerda e o resultado à direita. Por isso, isto é a maquete, aqui à direita é a loja dias antes da inauguração. O que é que também é muito interessante nesta loja é que tudo o que vocês veem foi desenhado por nós. Desde o chão, aos móveis, a todas as peças em cobre, tudo o que aqui está, às maçanetas das portas, não houve nada, das poucas coisas que não foram desenhadas por nós, foram a retrete e uns comandos. Tudo o resto, até os lavatórios das casas de banho, foram desenhados por nós. E por isso, eu vou-vos agora projetar aqui outra... isto são imagens oficiais, que é para vocês verem um bocadinho o que é que eu digo quando as coisas foram desenhadas por nós. Por isso, aqui é o resultado final do edifício. É uma caixa muito simples, que parece que se abre, e quando se abre é como se fosse uma pequena caixa de joias. Por isso, atrás deste aço inoxidável, que aqui é polido para fazer um efeito de espelho, aparecem uma série de superfícies que são tratadas com muito pormenor. E por isso, por exemplo, reparem como é que o cobre é tratado. O cobre é um material que reflete, e nas lojas não nos interessa muito que existe esse reflexo, mas interessava-nos ter uma riqueza, e por isso tratámos o cobre de forma a que, quando a luz incide sobre o cobre, ele reflete em todas as direções, e por isso
é uma luz muito quente dentro da loja e a forma como ela encaixa é outra vez o tratar o edifício à escala da mão, quase como se fosse uma peça de roupa. E foi isso muito que tentámos fazer. Reparem, também o tecido, este tecido tem muita graça, porque nós quando começámos a fazer esta loja, o cliente deu-nos este tecido, que nós achámos medonho, da primeira vez que o vimos, e disse-nos assim: 30% da loja tem que ser forrada com este tecido. Por isso, dê para onde der, isto faz parte da nossa imagem corporativa, isto faz parte da nossa identidade, e por isso vocês arranjem maneira de instalar o tecido. E por isso, todo o tratamento do tecido também, como é que os painéis encaixam uns nos outros, foi tudo pensado ao pormenor, naturalmente. Depois, o chão, isto é o chão, estas peças foram todas desenhadas por nós, tem cortiça entre as peças e depois é tudo pintado a tinta da China. Isto são fotografias que nós fizemos mesmo dias antes da inauguração da loja, a loja ainda não tinha peças. E aqui já começa a ter algumas e vocês conseguem ver os pormenores de como é que tudo está completamente cheio de detalhes, aqui os efeitos do cobre. Reparem as transições entre materiais. Aqui esta zona que eu vos falava dos sapatos, isto, depois no meio há sempre coisas divertidas, que é o cliente 3 semanas antes nos dar outro tecido e dizer: agora ponham este tecido, instalem-no, que nós queremos que ele apareça no dia da abertura. E nós, mesmo à última da hora, tivemos que repensar um bocadinho como é que ia funcionar, todo o esquema de cores, etc. Mas eu acho este edifício muito interessante porque é muito raro hoje em dia conseguirmos entrar neste tipo de detalhes. E foi um cliente que esteve disposto a trabalhar connosco neste nível de detalhe, que é fazer mesmo um edifício que vamos a todos os pormenores. Por isso, este era o primeiro que eu vos queria mostrar e também para perceberem como é que num gabinete desta dimensão internacional se fazem projetos. Por isso, primeiro, ou neste caso decidimos, vamos utilizar maquetes, por isso a maquete é o ponto de partida e dentro das maquetes ver até onde é que conseguimos ir, da maquete passar para o mock-up, que é a escala 1 para 1, e do mock-up passar para a construção, e tudo isto se passa em simultâneo. Muitas das coisas nós tivemos a desenhar, por exemplo, até para aí 2 semanas antes do edifício abrir, nós estávamos a desenhar vasos de flores, que nos pediram também, porque queriam vasos de flores que fossem para pôr durante a inauguração, etc., que estivessem em linha com o que estava aqui a ser apresentado. Por isso, todos estes espaços, que são espaços onde eles depois recebem os clientes, por exemplo, aqui, se um cliente os vier visitar, isto no fundo é um provador para um cliente. Por isso, este era o primeiro projeto que eu vos queria mostrar, que é bastante fora da caixa. Depois, se tiverem alguma pergunta, se houver alguma coisa que queiram perguntar, eu sei que isto não é o tipo de projeto que se calhar vocês trabalham, mas eu acho que é uma joia. Vou passar para outro. E se calhar agora vou recorrer aqui à internet para vos mostrar outro projeto que também funcionou da mesma forma. Eu não tenho permissão para mostrar muitas imagens, por isso tentei perceber na internet onde é que havia as imagens mais fortes. Este projeto é muito interessante também, porque é um projeto em que nos pediram para construir uma grande igreja, e também foi feito um bocadinho na lógica do outro, que é recorrendo a maquetes. Pediram-nos para fazer uma grande igreja em Ciudad Juárez. Não sei se já ouviram falar em Ciudad Juárez, é uma das cidades mais perigosas do mundo. É a última cidade antes de se entrar nos Estados Unidos, no México. E é uma cidade onde
chegam diariamente milhares de pessoas que vêm da América Latina e que querem chegar aos Estados Unidos. E muitas vezes chegam num estado de degradação muito grande e depois acabam por não conseguir entrar nos Estados Unidos, e tudo o que lhes acontece a partir desse momento às vezes é muito triste. Tráfico humano, prostituição, por aí fora. E então a Igreja Católica local quis criar um grande centro de apoio a estas pessoas, que no fundo há ali uma crise humanitária naquela cidade. E pediram-nos para não só fazer uma grande igreja, isto teria depois o apoio, isto ia à escala do Vaticano, até ter todo um conjunto de serviços para apoiar estas pessoas. Neste projeto, voltámos a utilizar muito a maquete. Isto é uma imagem de maquete, que vocês veem aqui. Isto é uma maquete, é uma maquete cortada a meio, que depois é tratada em Photoshop, mas isto é uma maquete. A ideia qual era? Era ter um grande parque com um altar externo que abre, vocês já vão ver mais à frente, com uma grande praça que depois nos encaminha em vários eixos para dentro de uma, vou voltar aqui atrás, de uma grande cúpula que também vai aparecendo um bocadinho, que é a junção de muitas pequenas peças. E, outra vez, explorar ao máximo a maquete, o trabalho com as mãos e perceber dentro desta ferramenta o que é que se pode fazer. Claro, o México, um bocadinho como Portugal, tem uma luminosidade incrível, aquela cidade, e consegue-se trabalhar com a luz de uma forma que poderia ser muito bonita. E foi um bocadinho isso que aqui se tentou também explorar. Por isso, outra vez um exemplo, neste caso uma escala muito maior, mas de um edifício em que tentámos, com muita tentativa e erro, trabalhando muito em maquete, chegar a um resultado. E isto são o tipo de imagens e o tipo de comunicação que depois fizemos com o cliente, tudo dentro do que é trabalhar com maquetes. Por isso não há, neste projeto nós praticamente não tínhamos renders, não tínhamos nada disso. Por isso é uma forma, se calhar, considerada um bocadinho mais arcaica, mas o que nos interessa é o resultado final, claro, mas muito o processo. E o processo pode levar a coisas muito bonitas. Por isso, cá está esta ideia do altar exterior. Esta era esta ideia de termos um grande altar exterior. Claro, tudo isto seria altamente tecnológico, mas uma praça ao estilo de uma praça como existe em São Marcos ou em Fátima, por isso uma praça que tenha a capacidade para muitas pessoas que venham a estes dias importantes. E aqui mostro-vos uma imagem que está aqui atrás também, que é esta, que é este edifício estava construído mesmo em cima da fronteira, o terreno era mesmo na fronteira, tinha um rio a dividir apenas, El Paso, que é a cidade seguinte de Ciudad Juárez, e aqui era um bocadinho esta ideia de ter uma luz em que as pessoas poderiam ter algum apoio quando fizessem nesta viagem. Depois, vou-vos mostrar o terceiro projeto. Se tiverem alguma pergunta, estejam à vontade. Que é um projeto completamente diferente e que me vai servir para fazer a transição para outra conversa que queria fazer a seguir. Que é, por isso, mostrei-vos uma loja, uma igreja e agora vou-vos mostrar o campus de uma empresa. Em 2017, eu fui trabalhar para este projeto, que é um projeto da AstraZeneca, que é esta grande farmacêutica. Este projeto tinha algumas particularidades. Uma delas foi que o projeto já tinha começado há cerca de 6 anos, quando a empresa era cerca de 15% do tamanho que tinha quando eu comecei a trabalhar. Por isso, a empresa cresceu muito mais depressa que o projeto. Os projetos duram algum tempo e estas empresas, de um dia para o outro, compram outra, criam uma vacina nova e, de repente, são gigantes. E, por isso, o projeto foi sendo sempre um bocadinho obsoleto.
nós não conseguíamos acompanhar a velocidade de crescimento. Isso, para mim, foi uma coisa um bocadinho frustrante, de alguma maneira. Mas o mundo anda muito mais depressa do que a construção. Por isso, é um edifício em Cambridge, eu vou-vos mostrar aqui o campus. Isto é muito interessante, porquê? Porque Cambridge é uma cidade histórica, com universidades desde o século XII. Cambridge e Oxford têm um eixo estratégico para atraírem uma série de... eles querem ser a Silicon Valley da Europa, mas muito mais no campo da biomedicina. Isto é, a Cambridge, por exemplo, já conseguiu atrair a sede da Amazon, da Google e de outras empresas, mas eles querem associar muito a parte universitária à parte de atrair, têm uma ótima universidade, têm ótimos hospitais e querem investir muito em ter campos de biomedicina e ter aqui grandes farmacêuticas, e com isso vêm muitas pessoas. O que é que foi pedido? Foi a construção de um grande edifício, um edifício com cerca de 50 mil metros quadrados, que levaria 3 mil pessoas, e depois fazer a extensão de um campus novo. Isto incluiria, eventualmente, até uma estação de comboio, onde estariam cerca de mais 3 mil pessoas. É uma sede corporativa, mas que tem uma coisa muito... Deixa eu ver se eu consigo ter aqui alguma imagem da cobertura. É um laboratório, é quase tudo laboratórios. Mas se vocês virem aqui as imagens, um laboratório normalmente é uma máquina cheia de MEP, toda a parte técnica, chaminés, há muito ruído à volta disso. E o grande desafio aqui foi fazer um laboratório transparente. Por isso é um edifício, as farmacêuticas nem sempre têm a melhor reputação, e algo que nos foi pedido foi: vocês conseguem-nos fazer um edifício que seja absolutamente transparente? Porque nós queremos que as pessoas consigam ver cá para dentro, consigam ver o que é que nós fazemos. E então é muito difícil fazer um laboratório transparente exatamente pela quantidade de equipamentos que existem e por tudo o que é necessário. Contudo, este edifício tem essa particularidade, que é praticamente não se vê nada desse lado, não há uma única chaminé. Porquê? Porque construímos um túnel subterrâneo que liga a um edifício aqui, que é a máquina que faz com que tudo isto funcione. E por isso, para termos um edifício completamente limpo, tivemos que construir um edifício ao lado, que no fundo é a máquina que gera toda a energia para este outro edifício. Este túnel, cabe um caminhão lá dentro, para levar as coisas para trás e para a frente. Porquê é que me interessa este projeto? Porque, ao contrário de outros projetos que nós temos vindo a desenvolver, quando começamos a falar de escritórios, são projetos que envolvem muitas pessoas diferentes. Há pessoas de todo o mundo que viajam para estes projetos, e depois toda a arquitetura lá dentro muda muito rapidamente e é tudo muito cénico. Por isso não tem... talvez a intemporalidade de outros projetos em que nós estávamos a tratar. E por isso são coisas completamente diferentes, mas que é de alguma forma apaixonante, porque é preciso perceber, para estes projetos terem sucesso, é preciso estar muito tempo com as pessoas da empresa, perceber exatamente quais é que são, para onde é que eles estão a ir, quais é que são as visões que têm para a empresa, como é que eles querem viver, porque isto cria uma comunidade de pessoas, que são milhares de pessoas que vêm aqui todos os dias, e que é preciso perceber como é que elas entram nos edifícios, como é que elas vivem os edifícios e como é que elas saem, e que história é que vão contar para casa, e fazer uma construção de tudo isto é interessante. Isto faz-se não só com o posto de trabalho ou com o que lá se faz, mas com todos os amenities, por isso com toda a estrutura de apoio a estes edifícios, que vai desde o que é que as pessoas comem, os restaurantes, os parques que existem, os ginásios, as atividades, etc. E isso, eu achei que isso era muito, muito interessante, porque estávamos a moldar uma série de
estávamos a moldar a experiência das pessoas que viviam ali ou que vão viver ali nos próximos anos a trabalhar naquele campus. Eu daqui vou voltar à apresentação original onde eu estava, que é esta. Não sei se tem alguma pergunta, se estou a ser chato. Ana Guedes, estou a ser muito chato? Está tudo bem? Eu só vejo aqui a Ana Guedes, a Joana Rita, da Piedade, e o Michel. É assim? Michel, está tudo bem? Pronto. Então vamos a isto. Está tudo bem, Caetano. Não Está a ir, estou aqui, é que isto, eu estou aqui a falar para um computador, vocês percebem isto, percebem a dificuldade disto. É muito difícil, muito difícil. Eu estou aqui a falar para o computador e às vezes não sei se estou a ser chato. Vocês têm que me fazer uma pergunta. Já vão, podes avançar. No final eu tenho uma pergunta. Oh, Ana, mas faça já. Era... Desculpe lá, estamos aqui a ouvir a partir do computador do professor e isto faz interferência. Mas a minha pergunta não é bem uma pergunta, é pedir para falar um bocado sobre a experiência na Faculdade de Mendrisio. Está bem. Ok, eu falo. Então é essas perguntas mesmo que eu quero, porque assim vocês direcionam a conversa. Universidade de Mendrisio. A minha experiência foi a seguinte. Estive lá durante um ano. Estive sempre no ateliê Zumthor. A Universidade de Mendrisio tem vários ateliês com vários arquitetos ditos estrela, em que a experiência pode ser completamente diferente, consoante o tipo de ateliê em que uma pessoa cai. É uma universidade em que uma pessoa... Há a grande tendência dos alunos copiarem muito o que aqueles professores de referência fazem. Por isso, se alguém ficar com o Valerio Olgiati, vai ter a tendência de fazer edifícios à Valerio Olgiati. Se alguém ficar com o Zumthor, tem tendência para fazer à Zumthor. Mas é uma experiência muito engraçada também desse ponto de vista. O que é que eu posso dizer? Eu tive muita dificuldade, apesar de ter gostado muito lá ter estado, eu tive muita dificuldade em perceber, ao princípio, como é que funcionava. Eu estou aqui a falar de uma coisa que nem está muito pensada na minha cabeça, mas eu vinha de Portugal, onde o acompanhamento por parte dos professores era muito próximo. E rapidamente os projetos, quando não estavam a ir pelo caminho certo, me diziam, não é por aqui, ou é por ali, ou se calhar até me diziam, isto está uma porcaria, veja lá o que é que anda a pensar, ou se calhar não era assim tão direto, mas havia uma certa orientação. O que eu sentia em Mendrisio é que o facto de estarmos com professores estrela, o acompanhamento era muito... Nós estávamos muito soltos, o que levava a que alunos muito bons fizessem coisas incríveis, mas pessoas que não estivessem... pessoas que não tivessem no estado de maturidade ainda tão grande, não acompanhavam muito bem aquelas aulas e chegavam ao fim com projetos que não eram muito interessantes, mas pronto, foi uma experiência riquíssima desse ponto de vista. O que é que Mendrisio tem de especial? É que Mendrisio é uma vila segregada, é completamente isolado, por isso era uma vila que tinha um antigo hospital psiquiátrico, muito grande, que entretanto deixou de funcionar, e no hospital psiquiátrico instalaram a Universidade de Arquitetura, por isso acho que isto já diz alguma coisa. E por isso é uma experiência muito intensa, e isso é interessante, respira-se arquitetura naquele sítio, por isso é um cluster só para arquitetos, e a tendência para as pessoas lá se tornarem personagens muito rapidamente é grande, e é uma experiência imersiva, é o que eu posso dizer, é uma experiência imersiva para quem quer falar e respirar e ler sobre arquitetura 24 horas por dia. É um sítio em que é difícil uma pessoa perder o foco.
Desculpem, falei assim um bocado fora da caixa, mas acho que não sei se respondi, Ana. Respondeu, obrigada. Com a proximidade, com a coisa boa que é os espaços à volta são lindos, por isso o Lago do Lugano, toda a zona de Como, depois tem ali grandes referências do ponto de vista da arquitetura, como o Terrani, que tem edifícios sensacionais, e eu quando estive, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ir a Como, mas fazer uma viagem aos edifícios e visitar os edifícios do Terrani em Como é uma viagem inesquecível do ponto de vista do arquiteto. Depois tem Milão, por isso é um sítio também muito central. Pronto, temos o centro da Europa e toda a Suíça também tem arquitetura incrível, por isso desse ponto de vista também é possível fazer algumas viagens e ir ver um bocadinho. E claro, se for um bocadinho mais longe, a 4 horas de viagem já estou em Veneza, por isso tem ali tudo. Caetano, se calhar eu propunha que retomasses aquilo que tinhas pensado e depois no fim fazemos as perguntas. Está bem. Ludovino, é para esperar só um bocadinho. Diga. Não, o Ludovino está ali a levantar a mão, mas eu pedia para ele esperar mais um bocadinho. Está bem, é que eu agora vou fazer uma viragem grande. Eu entretanto, voltei para Portugal em 2019, há cerca de 1 ano e meio, em outubro, e aceitei um desafio de abrir um departamento novo numa empresa que se chama JLL. Vocês associam a imobiliário, a venda de casas, que é a cara mais visível desta empresa, mas que é uma empresa que é sobretudo uma empresa de consultoria e que faz transações grandes de outro tipo que não é só casas, a casas é a parte visível. Qual é que foi o desafio que me foi lançado? Foi nisto de estar a acompanhar muito de perto os escritórios, e eu estava a liderar um bocadinho o desenvolvimento futuro do campus da AstraZeneca, ter a oportunidade aqui em Portugal de fazer exatamente a mesma coisa, que era não trabalhar como arquiteto, mas liderar equipas multidisciplinares, que têm arquitetos, que têm equipas de sustentabilidade, equipas de gestão de projeto, e pensar novas sedes corporativas com novas formas de trabalhar para empresas grandes que estão em processos de transformação. Por exemplo, temos empresas que de repente crescem muito e que têm 400 pessoas e estão a pensar como é que nós nos vamos organizar e vamos construir uma sede, vamos ocupar o edifício e o que é que vamos fazer. E há outras que estão pura e simplesmente a redefinir, têm muitos edifícios espalhados pelo centro da cidade e querem concentrar-se todos num, e como é que vão fazer esta transformação. E por isso, o que eu vos trago aqui nesse campo, desculpem, vou projetar. Onde é que eu tenho isto? Ok. É um bocadinho mostrar-vos. Isto eu saí do Herzog, que é um bocadinho um circuito de Fórmula 1, em que se corre um bocadinho em circuito fechado e em que os carros que seguiam não são carros de estrada. E aquela experiência, a experiência que se tem num circuito de Fórmula 1 não dá para depois vir aqui para as oficinas locais. Eu senti um bocadinho isso. E, principalmente, o circuito de Fórmula 1 é um circuito muito pouco tangível, no sentido em que nós não temos contacto com as pessoas dia a dia. Nós não falamos com ninguém. É trabalho muito de ateliê, muito conceptual, mas eu sentia muita falta de ter pessoas com quem falar, saber da experiência, gostaram do edifício, o que é que funciona, o que é que não funciona, como é que o edifício pode melhorar a vossa experiência, o vosso dia-a-dia, etc. Eu trabalhava muito numa onda de impor, nós impunhamos a tendência, nós impunhamos o que achávamos que estava certo, e eu achei que era interessante, depois desta minha experiência com uma grande empresa em que nós estávamos a tentar fazer um fato à medida, tentar replicar esses modelos aqui em Portugal. Hoje vou-vos tentar falar um bocadinho, por isso já falámos aqui do percurso universitário,
quais é que são as aspirações dos estudantes e das pessoas quando estão um bocadinho na vossa fase da vida que eu passei há pouco tempo, atenção, tenho pai mais 2 anos do que vocês, em média, e toda a parte do que é que as empresas estão a tentar fazer e porque é que muitas destas sedes corporativas são os grandes edifícios e os grandes palácios de hoje em dia. Por isso, isto numa fase em que toda a gente questiona para que é que serve um escritório. E o escritório, que é um bocadinho mal amado às vezes do ponto de vista dos arquitetos, exatamente por ser um bocadinho efêmero e ser muito cénico e as coisas aparecerem e desaparecerem muito depressa, mas que tem uma história interessante e que no fundo é sobretudo pessoas e tecnologia. As pessoas e tecnologia é o que faz as empresas. Os espaços é um bocadinho secundário, porque as pessoas, claro, é a cultura da empresa, é o seu conhecimento, e a tecnologia é onde nós guardamos as coisas. Já não precisamos dos arquivos e por isso, e as pessoas podem trabalhar de qualquer sítio, por isso o espaço está um bocadinho em ponto de interrogação, mas para que é que serve? Para que é que eu vou gastar num espaço? O que é que eu lá vou fazer? E por isso, é um trabalho muito de olhar, é um trabalho de campo um bocadinho anterior ao conceito, de perceber de que espaço é que precisamos, quais é que são as nossas necessidades do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, ontem fui visitar uma empresa e de repente fui ver o cofre. E a senhora que mostrou o cofre disse assim, olha, só há 2 pessoas com esta chave, sou eu e o CEO. E eu, que sim, está bem. E abri o cofre e o que é que lá estava dentro do cofre? O servidor. Por isso, é a coisa mais preciosa que existe na empresa, é todo o guardar os dados, a proteção de dados e por aí fora. Por isso, é um trabalho muito de olhar, começar a perceber o que é que são os programas, as necessidades, o que é que as pessoas acham importante e começar a montar um puzzle. E neste caso, isto é um caso específico em que olhar às pessoas, aos programas, a quantos são as necessidades. Eu vou passar aqui um bocadinho depressa porque não estamos com muito tempo. Por isso, olhar mesmo em maquete, uma das coisas que eu também percebi no Herzog, e que vocês também vão perceber isso ao longo da vossa vida, é que os melhores projetos que vocês vão fazer são os projetos que têm os clientes mais informados. A qualidade do projeto tem muito que ver com a qualidade do cliente. E se nós conseguirmos dar ao cliente algumas ferramentas para que ele pense connosco, em princípio vamos chegar a um resultado que faz sentido para nós e que faz sentido para ele. E no fim, se ele se sentir envolvido, nós achamos, ou eu acredito, que o resultado vai ser melhor. E o que nós fizemos aqui é tentar voltar ao básico e explicar ao cliente o nosso pensamento e trazê-lo para as maquetes. Por isso, olhar, por exemplo, às necessidades de vários departamentos, de como é que as pessoas trabalham, o que é que elas precisam, elas colaboram, elas trazem comida de casa, conversam umas com as outras. Isto também partindo de uma coisa que é, eu agora vou falar muito ao lado mais do que é que se passa nestas empresas, que são casas das pessoas. Há muitas empresas, ou estas empresas grandes, em que as pessoas, isto é uma coisa que é um bocadinho, que não é triste, é o que é, as pessoas muitas vezes não têm vida social fora das empresas. Isto é, eu entro para uma empresa quando tenho 24 anos e de repente tenho 54 e já lá estou há 30 anos, a probabilidade dos meus melhores amigos serem pessoas com quem eu trabalho é enorme. E as pessoas dão um valor ao espaço onde trabalham e ao sítio para onde se dirigem, porque é com quem eu discuto futebol, porque é com quem eu almoço, é com quem eu passo muito tempo. E por isso, tentar compreender todas essas relações e criar geografias que façam sentido para aquele grupo. E a partir daí, partir para os projetos, que às vezes são casas, como estamos a fazer agora, que às vezes são casas para centenas ou milhares de pessoas. A grande pergunta é, neste momento, e eu acho que isto também, como um exercício para vocês é interessante, é porquê que precisamos de escritórios? Porquê que as pessoas, depois de passarem por uma pandemia, onde todos conseguimos trabalhar de casa, para que é que queremos os escritórios? E nós temos vários surveys e sabemos as 6 principais razões para que as empresas queiram investir em fazer grandes escritórios. A primeira delas é cultura.
shape culture, isto é cultura de empresa. Moldar um grupo de pessoas que se sente bem e que faz coisas de uma determinada maneira ao longo de determinados anos. Depois é porque se acredita que o espaço pode melhorar a nossa performance através de muitas coisas, entre elas dando-nos boas condições de bem-estar. Depois é porque os espaços funcionam muito para atrair pessoas e para reter pessoas. Vejam este exemplo. A vossa geração, ou na vossa idade, vocês estão, em princípio, a partilhar tudo. Vocês, quando acabarem o curso, a maior parte de vocês, se calhar, vai viver em casas partilhadas com amigos, por exemplo. Muitos de vocês não vão ter carro, porque o mundo está a mudar. E, por estarem a partilhar tudo, dificilmente se sentirão mais atraídos para uma empresa que vos peça para trabalharem quase sempre de casa versus uma empresa que diga, não, eu tenho um escritório muito bom, tem aqui a sua secretária, tem aqui espaços em que pode beber café, tem aqui um almoço, etc, etc. Por isso, os espaços também atraem as pessoas e fazem com que as pessoas vivam de uma determinada forma que elas queiram pertencer àqueles grupos. Depois, claro, tirar o máximo partido dos espaços, promover a colaboração. Uma das grandes razões para que as empresas querem ter bons espaços de trabalho é para as pessoas estarem juntas, porque há uma relação direta entre a velocidade a que eu desenvolvo coisas e o networking interno. Isto é, quanto melhor eu conhecer os meus colegas, mais depressa eu vou fazer os meus trabalhos. Isto também deve acontecer nos vossos trabalhos de grupo. Se vocês fizerem um trabalho com 4 pessoas que conhecem muito bem, o trabalho vai sair muito mais depressa do que com 4 pessoas que não conhecem. Hoje em dia, com as pessoas a trabalhar de casa, as pessoas não se conhecem tão bem e, por isso, os trabalhos podem não ser feitos tão depressa. E isso conta muito na performance global e final. E depois, claro, construir espaços sustentáveis. Isto porquê? Porque as empresas, quase todas, e as universidades, as instituições e por aí fora, têm políticas de descarbonização. Por isso, a Europa está comprometida a 2050 a ser o primeiro planeta neutro, do ponto de vista de emissão de dióxido de carbono, e estas empresas estão a tentar ter políticas de sustentabilidade que as ajudem a alcançar essas metas. E isso também, do ponto de vista moral, é uma obrigação, não só para as empresas, mas também para as pessoas que lá trabalham. E vai ser cada vez mais, porque estamos a lutar pela sobrevivência do planeta. Por isso, a construção de ambientes sustentáveis, do ponto de vista ambiental, é também muito importante. E isto também se aplica naturalmente aos espaços. Por isso, isto é muito interessante para vocês, porque o que é que nós sabemos sobre o futuro destas empresas que estão a construir sedes e que ocupam muito do espaço dos centros das cidades? É que 80% daqui a 20 anos não vão liderar. Isto é, vocês, se pensarem nas empresas que se falava muito há 20 anos, não tem muito a ver com as empresas que se falam muito hoje. As empresas que se falam muito hoje são as empresas que aparecem no nosso telemóvel. Aqueles 12 aplicações são as empresas que mandam. E daqui a 20 anos serão outras. E para continuarem na pole position, por isso, para continuarem na linha da frente, elas precisam de inovar. As empresas que nós conhecemos e que estão todos os dias a falar connosco, que é a Google, é a Apple, por aí fora, são empresas que inovam todos os dias. E a inovação, claro, é a concretização de boas ideias, por isso a inovação é a concretização de um novo iPhone, que, no fundo, são soluções que vêm de muita criatividade. E por isso é preciso inovar. Estas empresas querem, primeiro que tudo, inovar. Mas que relação é que isto tem com os espaços? Como é que a inovação e os espaços podem estar ligados? Podem os espaços potenciar a criatividade? E a resposta ninguém sabe muito bem. A resposta é NIM, porque a criatividade vem normalmente de pessoas que estão motivadas e que estão a trabalhar juntas. Caso contrário, este exemplo que nós damos parece que nas garagens americanas surgiram grandes empresas. Não era pela qualidade da garagem que elas surgiram, mas pela qualidade das ideias que lá estavam a ser discutidas e pelo empenho que as pessoas tiveram. Por isso, o que é que a arquitetura pode fazer por estas empresas? Ou porque é que vale a pena construírem estes edifícios e fazerem esta transformação?
é preciso perceber então que, pronto, isto era o que eu vos dizia, das pessoas, a ideia é, podem os espaços potenciar a colaboração das empresas, e aqui é assim, os espaços são potenciadores de colaboração. Eu vou passar isto à frente, porque senão já vai ser muito tempo, para vos dizer que o que as empresas mais precisam são de pessoas, é de talento. As grandes empresas têm pessoas muito boas lá dentro a trabalhar. E o espaço é uma ferramenta, como eu vos dizia, para a atração de talento. As empresas precisam de duas coisas, de atrair e reter essas pessoas e, ao mesmo tempo, fazer com que elas tenham um desempenho bom. E eu vou passar aqui para a frente. Uma das coisas é que o talento são vocês. O talento são as pessoas que saem das universidades. E o que é que normalmente o talento, isto foi uma coisa que me aconteceu. Eu, quando saí da universidade, naturalmente eu queria controle sobre a minha vida. E há três questões que se fazem, que é onde é que eu vou viver, por isso vou ficar em Portugal ou vou para fora. Depois, em que empresa vou trabalhar, isto é, eu quero trabalhar num grande ateliê ou quero trabalhar numa coisa pequena, eu quero criar o meu próprio ateliê, e depois o que é que eu quero fazer? Se tiver o meu próprio ateliê, eu posso ser o dono do ateliê, mas se eu for trabalhar para um ateliê muito grande, eu vou ser estagiário. Neste caso, por exemplo, o que quero fazer? Há pessoas, engenheiros, que querem ir para a NASA, naturalmente, mas é difícil chegarem à NASA e terem alguma posição de... Por isso, nós queremos controlar o sítio onde vivemos, o tipo de companhia ou empresa em que trabalhamos e o que é que fazemos. Normalmente é difícil. Para se ir para a NASA não se pode ficar em Portugal. Ou se eu quiser ser o dono do meu próprio ateliê, eu tenho que o criar. Não posso ser o dono de um ateliê já muito grande. Por isso, há aqui sempre estas escolhas e normalmente as pessoas optam por isto. Foi o que eu optei. Vou trabalhar para uma empresa referência e vou lá ser estagiário, não escolhendo muito onde é que eu vou viver. Mas a grande questão hoje em dia e que está a transformar tudo isto é o teletrabalho. É que, de repente, as pessoas estão-se a questionar sobre eu, afinal, posso eventualmente trabalhar de casa e fazer parte de um grupo que não estava na minha geografia. E aqui depois esta pergunta, mas o teletrabalho é uma revolução? E a resposta é mais ou menos. Vocês veem este grupo de pessoas são cerca de 1000 colaboradores, aqui não estarão todos, de uma empresa que se chama Automattic, que é a dona da WordPress. Vocês já devem ter ouvido falar na WordPress. A Automattic é uma empresa que funciona há vários anos com todas as pessoas desde casa. Por isso, foi uma empresa que funciona completamente em teletrabalho. Tudo com pessoas novas que estão dispersas, sobretudo nos Estados Unidos, apesar de estarem bastante concentradas na zona de São Francisco. Não têm escritórios, reúnem-se 2 vezes por ano para fazer encontros. Por isso, neste caso, o espaço para eles não é fundamental. Ainda assim, puseram-se essa questão. E se nós tivéssemos um escritório? Isso seria melhor para nós? E então criaram um escritório, que é isto que vocês estão a ver, na zona de São Francisco, onde tinham cerca de 200 colaboradores que poderiam usufruir deste espaço. E criaram um grande hangar onde colocaram mesas, de uma forma completamente informal, onde as pessoas poderiam ir trabalhar. Em simultâneo, para isto se tornar mais apetecível, este escritório também tinha uma série de serviços de conveniência, onde eu poderia também ler alguns livros e sentir-me bem naquele espaço. Trouxeram também jogos para as pessoas se conhecerem e para as pessoas se conhecerem de uma forma mais rápida. E também, no mesmo espaço, começaram a promover conversas para criarem um espírito em que permitia que as pessoas fossem fora de horas ao escritório, etc. E o que é que aconteceu? Alguém me quer dizer o que é que acha que aconteceu a este escritório? Eu vou-vos dizer, fechou.
Ninguém lá foi. Porque estas pessoas tinham todas sido contratadas no regime de trabalharem desde casa. Eu vou passar aqui um bocadinho à frente. Isto porque já vos vou dar o caso exatamente oposto. Durante o século XX, nós estávamos muito a trabalhar ou sempre em posto fixo dentro de uma empresa. E o que era a empresa e o nosso posto de trabalho não se misturava com o que era a nossa casa. E uma grande revolução do século XXI é que a tecnologia permite que nós sejamos completamente móveis. E eu movo-me entre os vários níveis de proximidade que existem entre a minha casa e a minha empresa. Por isso, o meu posto de trabalho é muitas vezes onde eu estou. E por isso, eu tanto estou a trabalhar em casa, como estou a trabalhar na empresa, como estou a trabalhar em espaços entre a casa e a empresa, seja um café, seja um espaço de coworking, seja a casa de um colega. E eu tenho, se eu tiver um telemóvel e eu estiver num autocarro a responder a um e-mail, eu estou a trabalhar. Eu vou passar aqui algumas coisas para não ser demasiado maçador. Uma coisa importante é que, ainda assim, nós sabendo que são possíveis todas estas formas de estar a trabalhar, a comunicação preferencial ainda é presencial. Isto é difícil, hoje em dia, não sabemos daqui a 10 anos, mas estar em presença com outra pessoa é ainda assim a melhor forma de comunicar. E quem sabe isto são empresas como a Google. E aqui vou-vos dar um exemplo que é exatamente o oposto do outro. O Brandon poderia ser ou aqui o Michel, ou a Joana Bastos, ou a Joana Rita da Piedade, podia ser qualquer um de vocês. Vai trabalhar para a Google e o que é que acontece? Chega lá, já tinha uma casa alugada, mas de repente percebe que está numa empresa onde de repente tem um grupo de amigos, de repente todas as refeições são gratuitas, tem espaços de lazer, tem espaços para se divertir, tem chuveiros, tem ginásio, e ele de repente percebe que passa lá mais tempo do que em casa. E às tantas pensa, eu até já namorada tenho, eu se calhar vou alugar uma caminhonete e vou viver aqui à porta. E foi o que ele fez. Esteve durante 10 meses a viver à porta da empresa. E aqui está a carrinha dele. A Google e estes grandes campos que vocês que estão sempre a passar na televisão, etc., o que eles pensam era aquilo que eu falava há bocado, que é o networking interno, as pessoas conhecerem-se, a criação de uma cultura fortíssima de empresa vai fazer com que eles inovem mais depressa. E por isso estão a construir este tipo de edifícios para as pessoas lá passarem muito tempo em imersão total e assim desenvolverem ou construírem novos projetos que vão aparecer mais depressa que os projetos da concorrência. Por isso, a arquitetura, neste caso, está a ser utilizada como uma ferramenta potenciadora destas empresas. Para acabar, eu não vos vou amassar muito mais, mas ter apenas um pequeno enquadramento histórico. Os espaços de trabalho têm evoluído muito e também muitas noções, como a noção de função, que é uma noção recente na nossa história, a noção de conforto e, mais recentemente, a noção de bem-estar. As pessoas não tinham esta noção do conforto, antigamente não existia como existe hoje em dia, massificadamente para todas as pessoas, existia para um pequeno grupo. Estas imagens que nós costumamos ver, se calhar muitas delas até são feitas no século XIX, mas esta imagem romântica do monge copista, ou, por exemplo, o Cristóvão Colombo a trabalhar desde casa ou desde os seus aposentos, ou o que seja, por isso, esta grande proximidade entre o trabalho e o sítio onde as pessoas viviam. As pessoas estudavam ou trabalhavam nos seus quartos, por aí fora. Não havia esta noção de função, do que é a sala, da tipologia da sala, do quarto e isso tudo. A não ser na família Medici, que se anteciparam, e nas galerias Uffizi,
que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de visitar certamente, em Florença, criaram assim os primeiros grandes escritórios no século XVI. A família Medici tinha uma sua organização muito bem, talvez fosse a maior, digamos assim, empresa da época, e tiveram a necessidade de começar a construir espaços para concentrar os seus colaboradores. E as Galerias Uffizi, que hoje em dia são um museu, foram os primeiros grandes escritórios. Janelas altas, luz natural, por aí fora. Mas não é até, desculpem, está um bocadinho lento, até ao século XIX, por isso até à Revolução Industrial, em que aparecem estas grandes fábricas, que aparece verdadeiramente a necessidade de termos escritórios. E os primeiros escritórios que aparecem, grandes, são os back-offices. Por isso, tudo o que dava apoio a estas grandes fábricas, que de repente são negócios que têm uma escala nacional e depois multinacional, até se tornarem empresas globais. Até há 150 anos não havia empresas desta dimensão, por isso não havia necessidade de escritórios. Aparece também a tecnologia. Máquinas de escrever, mobiliário apropriado. Este, por exemplo, é a cadeira de Freud. Eu aqui tentei escolher mobiliário de pessoas que sejam referência. Que isto era o último grito, não é? Uma cadeira giratória, ou esta cadeira de 1960 do Frank Lloyd Wright, uma cadeira com rodinhas. Isto parece pré-histórico, mas não é. Ou também mobiliário para escritório, desenhado pelo Frank Lloyd Wright, para a fábrica da Johnson. Tudo isto é relativamente recente. Isto para dizer que a história dos espaços de trabalho não é muito antiga. Não, por exemplo, as nossas casas, muitas casas de hoje em dia são muito parecidas com as vilas romanas, mas a história dos espaços de trabalho não tem nada a ver com isso. Só mesmo em 1960, com o aparecimento do escritório da Johnson, é que aparece assim, o primeiro escritório que nós possamos dizer que é parecido com os escritórios que as pessoas ambicionam ter hoje em dia. Isto é, muita luz natural, mobiliário ergonómico, adaptado, bem desenhado, um espaço decente entre cada pessoa, o tentar ter aqui uma relação com a natureza, com o exterior. Neste caso, o Frank Lloyd Wright introduziu muitas plantas dentro do edifício, por aí fora. E também o aparecimento, nos anos 60, de mobiliário, por exemplo, o Action Office do Robert Probst, que nesta altura o que é que acontecia? As pessoas não trabalhavam ou não faziam. O trabalho era um bocadinho mais formal do que é hoje em dia. E os livros tinham naturalmente uma estante, o sítio onde eu trabalhava, o meu estirador, era um espaço dedicado a esse tipo de trabalho. A minha chamada telefónica era feita num espaço um bocadinho ao lado. Eu não misturava o café com tudo isto. Por isso havia uma sequência de pequenos móveis que permitia que eu desempenhasse diferentes tarefas no Action Office, que é um escritório em que eu tanto estou sentado como estou de pé e em que me movo para fazer determinadas tarefas. O que acontece, eu vou andar aqui para a frente, é que começa a aparecer aos poucos e poucos pequenas caixas que se massificam nos anos 80, eu vou passar isto à frente, que se massificam nos anos 80 e em 84 aparece este computador que veio revolucionar completamente a forma como as pessoas trabalhavam. Se as pessoas antigamente se moviam para ir buscar arquivos, para irem não digitalizar, mas guardar papéis e por aí fora, de repente há uma caixa mágica que tem toda a informação que eu preciso e posso lá fazer tudo, e que aparece com uma coisa que se chama um cabo, e o cabo fixa-me a um sítio. E por isso, se a ideia anteriormente a aparecer o computador era eu circular um bocadinho mais livremente pelo escritório, eu de repente estou sentado e passo a trabalhar sentado muito mais tempo, que era uma coisa que as pessoas não faziam tanto, e tenho tudo ali à minha volta.
e daí aparecerem os escritórios, muitos destes cubículos, que foi uma tentativa às vezes de humanizar. As pessoas dizem, pronto, agora estou sempre aqui sentado, mas crio aqui o meu cantinho e ponho aqui as minhas fotografias e personalizo e de repente tenho aqui um bocadinho da minha casa, mas o que se veio a revelar ser um bocadinho trágico. Em simultâneo, todo o aparecimento da tecnologia faz com que as pessoas a tentem domesticar. Nós hoje em dia estamos completamente, pronto, nós e a tecnologia confundimos. Há estes estudos que dizem que 80% das pessoas dormem com o telemóvel numa proximidade de meio metro ou 1 metro, ou o que seja. Por isso nós vivemos dia e noite com tecnologia. Acordamos à meia-noite e vemos as notícias. Mas ao princípio não era assim. Não sei se na casa das vossas avós elas tentaram domesticar algumas destas caixas que as pessoas não sabiam bem como é que as tratavam e tratavam-nas como se fossem cómodas e assim. Mas o que vem a acontecer é que com o evoluir até hoje, todo este lado da colaboração que se perdeu com estes cubículos tem vindo a desaparecer, a tecnologia é cada vez mais pequena, as pessoas trabalham cada vez mais em proximidade e todos os escritórios que se começam a ver hoje são escritórios que têm muito pouco cabo e muito pouca tecnologia, porque a tecnologia anda connosco. Porque a tecnologia está na minha mochila, que é o meu computador portátil, e a tecnologia está no meu bolso. E começa-se também pela existência de menos cabos, as pessoas começam a ter que fazer menos escolhas, porque se eu antes estava fixo a um computador, eu tinha que escolher onde é que eu me sento, onde é que se senta o meu colaborador e onde é que se senta o meu chefe. E o que é que acontecia tendencialmente? É que o chefe se senta no corner office, que é na torre em Nova Iorque, no canto, eu dou aquela posição ao meu chefe, que é a melhor, e quão menos importante eu sou na hierarquia, mais no escuro eu estou. E por isso o espaço era muito hierarquizado. E eu entrava no escritório, olhava e num segundo percebia quem mandava e quem não mandava. Isso é uma coisa que está a desaparecer com a mobilidade. Os escritórios estão a deshierarquizar-se e a tornar-se em espaços que são muito mais próximos de ambientes domésticos e ambientes para socialização do que propriamente em espaços onde deixamos os nossos computadores e os nossos arquivos e militarizamos. Um exemplo muito engraçado em como a cultura pode depois influenciar a qualidade por exemplo, neste caso é das democracias, ou não. Porquê que os nossos espaços de trabalho são importantes? Porque a arquitetura tem naturalmente a capacidade de influenciar a maneira como nós nos comportamos. Se eu puser as pessoas mais próximas ou mais afastadas, o tipo de comportamento que ali vai acontecer vai ser completamente diferente. E isto vocês sabem perfeitamente dos exemplos dos parlamentos. Por exemplo, o Parlamento inglês, em que a proximidade entre o primeiro-ministro e o líder da oposição é enorme, a velocidade do debate não tem nada a ver com um parlamento português em que toda a cerimónia do ir falar está ali o chefe da oposição por trás do primeiro-ministro que nem sequer se vê em cara a cara. E por isso, a forma como nós desenhamos as nossas instituições, os nossos escritórios e por aí fora vai moldar muito a forma como as pessoas se comportam e, no limite, a qualidade do trabalho que sai destas instituições. Vejam, por exemplo, aqui o Parlamento da Coreia do Norte, que estão todos virados para a frente. Não há qualquer tipo de diálogo. Eu acho que já me excedi bastante no tempo. Se calhar passávamos para algumas perguntas. E se calhar passamos para algumas perguntas, sim. Se não houver perguntas, mas eu acho que há. Há bocadinho alguém tinha levantado a mão. Foi deixa eu ver se eu o apanho, que eu lembro-me do nome dele. Já saiu. Fui eu, professora, estou aqui ainda. Pronto, então vá lá. Oi, Helena, mas era bom se calhar agora quem está a deixar de partilhar o ecrã. Está bem, ok. Vamos embora. Então, Ludovino, essa pergunta. Então, a minha pergunta é a seguinte. Vou ter que desligar o som de todos os computadores menos o Ludovino na sala.
Então, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta era se, uma vez que os renders, né, já nos fornecem uma visualização prévia do projeto, eu queria saber se há a possibilidade de que eles possam vir a substituir as maquetes, já que eles nos dão uma visualização prévia, a longo prazo, porque envolve muito trabalho também o render, mas dá um trabalho super realista. E a segunda pergunta que eu queria saber era o que era mockup, que eu não percebi muito bem. Ok. Muito bem. Então, muito rapidamente. Claro que sim, claro que o render é uma ferramenta ótima. São completamente diferentes. Nós no Herzog tínhamos acesso a todas estas ferramentas, mas foi uma opção estratégica para a concretização daquele projeto, limitar-nos a poucas ferramentas. Como, por exemplo, se eu vos pedir a todos para fazerem um projeto usando apenas esta caneta e pedir à sala do lado para fazerem todos um projeto utilizando apenas uma folha de papel e uma tesoura, a ferramenta vai fazer com que os vossos projetos sejam completamente diferentes. Por isso, foi uma opção estratégica, do ponto de vista da curadoria criativa, digamos assim. Foi uma opção. E cada vez aparecem mais ferramentas. Havia nós contávamos com o Peter Zumthor, ele dizia-nos o seguinte: desde que apareceram computadores no meu escritório que nós trabalhamos muito mais. Cada vez há mais ferramentas e as pessoas acham que as ferramentas nos vêm facilitar a vida, e o que nós vimos é que as ferramentas aumentam o grau de exigência dos clientes, porque eles esperam ver muito rapidamente o resultado final. Por exemplo, antigamente, agora estou a divagar, mas antigamente uma pessoa ia para um projeto, imaginem o ateliê do Corbusier. Era preciso um esforço de imaginação muito superior da parte do cliente e de confiança no arquiteto, porque as ferramentas para se visualizar o projeto final eram muito mais rudimentares. Hoje em dia, os clientes, no limite, querem pôr uns óculos e andar dentro do edifício em 3D com uns óculos que lhe dão uma experiência que o permita fazer. A nossa ideia era, e o que eu vos queria também mostrar aqui, era que às vezes o limitarmos o tipo de ferramentas que utilizamos e fazer isso parte da história que queremos contar pode ser um caminho interessante para os projetos, e porque ferramentas vai haver cada vez mais, e são todas diferentes e todas podem funcionar. E há uma coisa, vocês veem, por exemplo, há arquitetos que vocês percebem quase que tipo de programa é que eles utilizaram para fazer projetos. Há arquitetos que nós sabemos, olha, este utilizou o Revit, ou o Revit não, mas, por exemplo, este utilizou o Rhino numa altura em que o Rhino tinha aqueles tipo de capacidades e ele explorou ao máximo aquela ferramenta, e daquela ferramenta explorada ao máximo saiu aquele tipo de projeto. E era mais isto. Eu não sei se respondi à segunda pergunta. Penso que não. Qual é que era? Desculpa, eu não tomei nota. É que eu não percebi muito bem o que era mockup. O mockup é, no fundo, uma maquete 1 para 1. É um teste. Isto é, quando nós fazemos um mockup de um edifício, eu construo 10%, por exemplo, 1% do edifício. Imagina que eu vou fazer um hotel com 100 quartos. Eu construo um quarto à escala real e a isso nós chamamos um mockup. E se calhar dentro desse quarto existem 4 tipos diferentes de chão, 3 tipos diferentes de pintura, vários tipos de mobiliário, e no fundo é uma maquete à escala real, onde eu consigo fazer a experiência. Naquele projeto, o que nós fizemos foi, nós muito rapidamente estávamos a trabalhar em mockup. Isto é, nós utilizámos, claro que é um cliente com muito dinheiro e por isso permitiu-nos fazer isto, mas nós utilizávamos o mockup como um laboratório de experiências. E por isso o mockup é isto, é eu trabalhar
à escala real, como se fosse uma maquete, mas experimentando vários tipos de... Naquele caso, nós construímos mais de 50% da loja. Muito bem, mais perguntas? E no mock-up que respeitava os materiais finais? As peças eram as peças finais? Sim. Ou também eram Sim. maquetes à escala real? Não, no mock-up as peças eram as finais. Nós, por exemplo, fazíamos, o cobre. Desenvolvemos uma peça tipo, que era para o canto, que era uma peça mais complexa, e depois uma peça tipo, que era uma peça mais normalizada, mas eram, tudo somado foram 4 metros quadrados que nós encomendámos, de peça real, e depois os outros 200 eram a fingir. Mas tinha sempre um lado, por exemplo, o chão, fizemos um chão preto, mas depois ocupávamos ali 4 metros quadrados com o verdadeiro que iria, com vários testes que foram sendo substituídos. Uhum. Muito bem, mais perguntas? Eu posso falar? Sim, claro. Obrigado. Bom, agradecer-se, como sempre, aos professores por isto e ao Caetano, e de facto foi uma conversa super, super enriquecedora, porque a primeira pergunta que quero fazer é todo este sistema, que é bem engraçado encontrá-lo sendo falado por um arquiteto, porque se fala muito disto, mas não se encontra a figura do arquiteto a falar das estruturas de trabalho em grandes organizações. Como acha que isto pode passar para os ateliês de arquitetura num sentido de escala maior, média e até pequena? Porque o gráfico que mostra da estrutura do trabalho do século XX para o século XXI, para quem tem um espaço, um jovem que queira ter um espaço, de facto a grande dificuldade está aí, é nessa passagem do modelo de trabalho de um século para outro, em que é-nos muito ensinado, sobretudo em arquitetura, o arquiteto que trabalha 24 horas sobre o trabalho, quando a sociedade à qual nós pertencemos, o jovem quer estar no Starbucks, eu quero responder à contabilidade no Starbucks, mas só quero ir para o ateliê desenhar e quero ir, se calhar tem uma conferência no CCB e quero estar no CCB. Então, como acha que os ateliês de arquitetura devem entrar nesta linguagem também, que desde a minha humilde opinião acho que ainda não estamos nessa linguagem corporativa, ou só estão às grandes escalas, a média e a pequena não estão. Era Ok. uma das perguntas, desculpa. Obrigado, Michel, pela sua simpatia, primeiro, e dizer o seguinte, eu tenho tido a sorte de falar com várias empresas de uma determinada escala e o que é que eu vejo? É que quão mais criativa é a empresa, mais necessidade as pessoas têm de estar próximas. Um ateliê de arquitetura, pela sua natureza, é um polo de criatividade. E eu, neste momento, eu vejo isso em startups. Eu penso que os ateliês de arquitetura vão viver muito do contacto presencial no futuro entre as pessoas, porque a troca de desenhos, de esquiços, tudo isso, eu acho que isso vai continuar a existir. Isso é o que nós vemos as empresas muito criativas a quererem fazer, a quererem que as pessoas voltem a estar juntas. Claro que será sempre possível fazer uma parte do trabalho desde casa e nós vimos os grandes ateliês de arquitetura e os pequenos e os médios não pararam durante a pandemia. Enquanto houve trabalho, as pessoas ajustaram-se, foram para casa, usaram outras ferramentas, etc. Mas a natureza do trabalho de criação que é feito no ateliê de arquitetura, eu penso que seja muito difícil fazê-lo à distância, como farão, se calhar, outras empresas que conseguem as pessoas estarem cada um em seu sítio. Por isso, mas isso também é muito interessante, porque se calhar é perfeitamente possível ter casos de algum ateliê de arquitetura ou de empresas altamente criativas em que fazem tudo à distância, mas a presença e até o utilizar do escritório, por exemplo, uma coisa que eu senti muita falta durante a pandemia foi de ter projetos nas paredes, porque eu gosto de chegar ao escritório, ou quando era arquiteto, ou mesmo agora, e ter coisas nas paredes e perceber em que fase é que está cada projeto e o que é que já foi feito, o que é que falta, e ter essa relação visual com os projetos.
e com a equipa que depois esquiçam uns por cima dos outros, etc. Esse tipo de processo que à distância desaparece, mas que eu acho que beneficia a nossa atividade. E por isso o ateliê ser importante. Acho que isso, desse ponto de vista, não irá desaparecer. Mas diga, desculpe, não sei se estava a responder. É que a minha pergunta foi no sentido de que também acho que não pode desaparecer esse contato, mas pelo que percebi da apresentação, e corrija-me se estiver mal, é que a vida dos escritórios tem que mudar. Não é só chegar e sentar na frente do computador e só uma máquina a trabalhar. Exato. Por exemplo, Sim, a opção de terem menos cabos é uma opção válida, porque às vezes eu tenho um ecrã grande de 27 polegadas à frente e eu não estou a ver o meu colega que está do outro lado. E quando levo um portátil, já vejo o meu colega e falo com o meu colega enquanto estou a trabalhar. E nesse sentido, estou totalmente de acordo que não pode desaparecer o contato visual. Mas sim essa filosofia da ateliê que explicavas, de uma coisa em que é mesmo parte da nossa vida e desenvolvem-se outros tipos de atividades. Era nesse sentido. Sim, não. Mas nestas empresas mais corporativas, todas essas formas de trabalhar, o ideal, no mundo ideal, nessas empresas grandes, é possível criar vários ambientes ou vários espaços e eu consigo estar mais ou menos onde me apetece ao longo do dia, no mundo ideal. Por isso, se eu for uma pessoa que consigo estar altamente focada durante a manhã e desenvolvo um trabalho de foco, eu consigo estar numa zona em que eu consigo fazer esse trabalho. Mas se eu à tarde precisar de reunir ou de colaborar, eu consigo chegar a andar 3 ou 4 metros para o lado, levar o meu computador portátil e estar numa mesa colaborativa onde faço outro tipo de atividade. E se ao fim da tarde eu precisar de reler ou de rever o meu dia enquanto bebo um café, eu tenho um espaço, tipo uma copa, e eu posso ser móvel ao longo do dia e ir-me adaptando e encontrar no escritório ou naquele espaço a resposta certa e não estar sempre 8 horas por dia sentado numa cadeira em frente ao mesmo ecrã por aí fora. Por isso, eu acho que isso, por exemplo, esta ideia vai ser uma coisa do passado, isto de dizer, na altura da minha mãe, as pessoas passavam 40 anos sentadas numa cadeira, presas a uma máquina e aquilo era chapa 5. Tudo isso, eu acho que vamos passar para modelos muito mais móveis. Também as pessoas, este conceito de bem-estar é completamente contra as pessoas estarem sentadas. Ou uma coisa que eu vos ia mostrar aqui mais à frente era que pessoas como o Churchill, por exemplo, ou o Hemingway, têm muitas fotografias a trabalharem de pé, escreverem de pé. O Hemingway escrevia de pé. As pessoas, nós é que nos habituámos a olharmos a nós próprios como seres que para trabalhar se sentam, mas já houve noutros tempos uma mobilidade diferente e olhar a isso e tentar reconstruir isso às vezes pode ser interessante. Obrigado. Muito bem, mais perguntas? Temos aqui uma da Inês Lima Basto no chat que diz: bom dia, obrigada pela apresentação. Dentro do ateliê Herzog de Meuron, qual foi a parte mais desafiante e que custou mais? Parte mais desafiante? E a parte que eu gostei mais? Se vocês sabem que nestes ateliês uma pessoa tem muitas vezes uma relação amor-ódio. Porque tem uma dedicação, são ateliês que exigem tudo. São anos e anos de dedicação e de fins de semana, etc. E de um grande privilégio por sabermos que estamos a trabalhar com clientes únicos, em projetos que são transformadores e que vão ser projetos muito relevantes. Isso para mim foi talvez o que eu tenha mais, o que eu dava mais valor. Eu trabalhei em casas, isto é um bocadinho pretencioso, mas nós tínhamos acesso a clientes ou a casas de clientes que era só através daquele meio é que se pode ter, e isso é um privilégio que
o tipo de portas que abre estar num ateliê destes, que isso é interessante, o acesso, só o acesso, por exemplo, a estas lojas das Pradas, das Miu Mius, de conhecer por trás estas estruturas, como é que estas empresas funcionam, isso é muito engraçado. Eu gostava, sobretudo, de fazer a parte conceptual dos projetos, que foi onde eu passei mais tempo, era a desenvolver conceitos. Não era tanto, por exemplo, o Ateliê de Noron tem muita qualidade na parte de execução, mas pronto, mas isso também é uma tradição suíça, os ateliês suíços são muito bons nesse lado, e isso também fiz, mas eu achava muito mais graça a parte toda inicial de partir de uma tela em branco e montar uma história e fazer maquetes e mandar maquetes fora, imagens e mandá-las fora, e todo o processo de descoberta do que é que vamos fazer. Eu achava isso muito interessante, porque isso também é um privilégio, porque eu sei que em muitos ateliês nem a fase conceptual existe, o projeto entra e está a ser desenhado e tem que ser entregue, mas ali nós tínhamos tempo para pensar, e isso talvez também seja um privilégio que há em poucos sítios, nós podermos dizer ao cliente, olha, dê cá o projeto e apareça daqui a 2 meses. E nós daqui a 2 meses falamos e depois a partir daí começamos a falar mais a sério. Muito bem, mais perguntas. Os mais tímidos podem, a Inês agradece no chat também, os mais tímidos podem obviamente fazer estas perguntas pelo chat se preferirem, mas se quiserem falar. Mahmoud, sim? Sim. Olá, bom dia, Caetano. Olá, bom dia a todos. Então, a minha pergunta é o seguinte: depois de ter terminado, portanto, a sua formação, portanto, na universidade, gostaria de saber para quem vai para o estrangeiro, portanto, continuar a sua formação, a sua vida profissional, saber o que correu bem, o que correu mal e que recomendações dava aos alunos que vão iniciar agora a sua vida profissional. Portanto, esta era a pergunta. Sim, viver no estrangeiro não é tudo rosas, isso é verdade. O que é que correu bem, o que é que correu mal? Deixa-me pensar aqui 2 segundos para ver se consigo dar. O que é que eu tendo o balanço que eu faço nós no estrangeiro temos uma estrutura de apoio muito limitada. Tudo depende de nós, tudo o que nós construímos lá fora, todos os programas que fazemos, nós aqui temos uma rede, porque temos amigos de infância, temos tios, pais, primos, avós, etc., que permitem que haja um certo amparo até do ponto de vista ao fim de semana. Mas o que é que eu faço? E posso ir à casa deste e usufruo da casa deste e da piscina daquele e da praia do outro e do carro deste e do carro do outro, etc. Uma pessoa quando vai para fora é tudo a ferros. Se eu me quero divertir, eu tenho que procurar, há um esforço muito maior porque nós não estamos integrados, ou vai demorar tempo até eu estar relativamente integrado dentro de um grupo que permita com que eu naturalmente tenha esta fluidez de programas por isso há um esforço grande e isso, pronto, e essa distância e o perder esse tipo é que Portugal, as pessoas dizem muito mal, mas é muito bom. Desse ponto de vista de tudo o que é fora do trabalho, de qualidade de vida, e eu acho que isso ao princípio talvez tenha sido a coisa que mais me custou, mas de resto não tive assim grandes dificuldades de adaptação, sem ser o sentir um bocadinho falta desse amparo, que é uma coisa que nós aqui nem nos apercebemos, mas que existe à nossa volta. Que é feito de anos e anos de construção que nós fazemos e de repente vamos para fora. Eu, para fazer um programa divertido ao fim de semana, ao princípio, não sei, fechava tudo ao domingo, tinha que pagar muito dinheiro para ir para as montanhas. Isso foi o que mais me custou, foi essa falta de estrutura. Não sei se isto faz sentido, é uma coisa um bocado íntima, talvez, mas foi o que eu achei mais difícil. Okay. Então, também era a Suíça, não é? Se fosse em Portugal seria tudo mais fácil. As pessoas que vêm para Portugal têm mais facilidade a chegar a tudo, não é? Sim, não eu por exemplo, talvez, mas eu, por exemplo, eu na Suíça, eu tive imensa dificuldade em ir à casa de um suíço. É uma coisa, demorei anos até conseguir. Tinha amigos suíços, mas era, desse ponto de vista social, etc., eu vivi sempre num gueto de estrangeiros.
e de portugueses, e depois uma pessoa, pronto, constrói segundas famílias, e também casei lá fora e tudo isso, mas essa parte ao princípio é mais difícil. Mas, por exemplo, eu quando fui para os Estados Unidos tinha 17 anos, e aí sim era outra altura. Por exemplo, os meus pais só me ligavam ao domingo. É coisa estranha, hoje em dia isso é impensável, porque as pessoas têm telemóveis, WhatsApp. Eu tinha que estar às 2 da tarde em frente a um telefone porque eles me iam ligar. Quer dizer, isso já não existe, essas barreiras. Pronto, eu acho que por esse lado isso está muito... pronto, uma pessoa consegue falar com toda a gente a toda a hora, e acho que esse lado de estar isolado já não existe tanto. E depois tendo o emprego, eu tinha, estar num Herzog é uma coisa muito que nos ampara muito, porque uma pessoa sabe que está num sítio muito bom, a fazer coisas que são muito interessantes, e isso é bom. Muito bem. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, professor. Então vá. Acho que são Eu duas. não estou a ver quem é. É Ludovino. Ah, Ludovino, ok. Então, primeiramente eu queria mencionar uma pergunta que o professor Carlos fez na conferência passada, que era saber se quando vão fazer um projeto, primeiro fazem uma maquete ou primeiro chega a ideia toda do projeto? E a segunda pergunta era uma pergunta bem mais catastrófica. Como jovem arquiteto e como jovem estudante, né, com sonho em ser um arquiteto, eu queria saber o que é que o diferencia dos restantes arquitetos, sendo que todo mundo passa por uma formação, mas nem todos são o que são, né? Então eu queria saber o que é que o diferencia dos restantes arquitetos. Bem, o início do processo. O início do processo não tem qualquer tipo de regra. É completamente livre. Claro que existem metodologias no ateliê, mas o início do processo pode ser um esquiço que o Herzog lhe deixa, por exemplo, e que diz, olha, é por aqui. Vocês têm que... Há uma coisa que eu não vos disse, mas os ateliês desta dimensão têm uma linha, eles sabem mais ou menos quais é que são, entre parênteses, as tendências, o que é que eles querem explorar. Eles, de repente, interessam-se por determinado tema. E um tema pode ser o stacking, por exemplo, vocês vejam o projeto da Vitra, que foi feito para a Vitra, que foi uma fase em que o Herzog de Meuron explorava o empilhar de caixas, etc. Por isso há uma visão estratégica também para o que é que devem ser os conceitos a vir a ser explorado. Houve uma altura em que havia uma opção pelo círculo, queria-se explorar o círculo. E por isso, primeiro há assim uma macro, há assim uma linha de interessa-nos ir por aqui. Claro que hoje todos os projetos são diferentes e às vezes isso dá para explorar esses temas ou não, mas são temas em que eles querem, por exemplo, às tantas havia uma opção por conseguir fazer um projeto esfera. Pronto, depois aquilo deriva noutras coisas, mas primeiro pode haver assim um pensamento a um certo nível, mas depois como é que isso se inicia? Isso não há regra. Pode ser através de esquiços, pode ser logo através de colagens, pode ser através de maquetes, depende dos projetos, depende da escala dos projetos, pode ser através de, não sei, de coisas fora da caixa. Nós normalmente fazíamos muitas maquetes em esferovite para começar, porque os projetos normalmente começam num estudo de que nós chamamos massing, da massa, não sei como é que se chama, de volumetria. Por isso, eu tenho um terreno, eu posso construir X, o meu cliente, e por isso começar a perceber os volumes e o programa. E muitas vezes os projetos começam por aí, por ter esse tipo de referências, que é para eu não desenhar uma coisa completamente fora de escala, ou que não me será permitida, etc. Mas, fora isso, os primeiros passos não têm muita regra. Claro que, no fim de uma fase conceptual, normalmente o que é que existe? Algumas maquetes, alguns renders e alguns desenhos.
E é isto. Depois, o que é que o diferencia? Não sei. Olha, o que me diferenciou foi uma coisa que eu acreditei de forma muito ingênua que eu podia entrar onde eu quisesse, quando eu estava a acabar o curso. E por isso, com muita lata, mandei muitos currículos para os melhores. E tentei, e depois apareceram entrevistas, eu fiz uma entrevista na OMA, por isso com o Rem Koolhaas, onde também entrei, fiz uma entrevista com o Herzog, onde entrei, e fiz uma entrevista na altura com o Will Arets, que era também um arquiteto de Delft, que eu gostava muito, e onde também entrei. Mas mandei para aí 20 portfólios, não sei hoje em dia se ainda se manda por correio ou se já é tudo por e-mail, mas na altura é por correio. Mandei 20 portfólios, fui chamado a 3 entrevistas, só mandei para ateliês top na altura, não tinha nada a perder, e um bocadinho para várias geografias também. Eu queria ver se conseguia, o que é que acontecia. E depois entrei. Depois, há aqui uma coisa que o que é diferenciador é que eu fiquei 11 anos num escritório onde as pessoas normalmente ficam 2 ou 3. E isso foi porque eu gostei de lá trabalhar e porque eu achei... sentia também uma certa pertença, eu conhecia lá toda a gente e aquilo era uma segunda família para mim, e eu acho que isso é que muitas vezes as pessoas saltitam muito, e eu fiquei sempre e fui sempre indo de projeto em projeto, tendo melhores oportunidades, e é isso. Muito bem, mais perguntas? Posso fazer mais uma? Sim, claro. Não, aproveitando que o Caetano teve essas experiências como consultor com o Herzog de Meuron, uma das coisas que esse ateliê nos transparece, Herzog de Meuron, para fora, é que há uma liberdade por mais que seja uma arquitetura de autoria, quem trabalha lá tem uma liberdade, e acho que o Caetano também teve essa liberdade. Se pudesse falar dessa liberdade às vezes pensamos muito no arquiteto estrela, que é só o que eu penso, mas pelo que o Caetano nos transmite, o Caetano chegou a sentir sentido de pertença, valga a redundância. Sentiu que a coisa também era sua, e o que é que isso traz de bom para quem trabalha em outro nome ou em uma empresa que não é sua. Sim, isso é verdade. Eu, por exemplo, quando estive no Ateliê Zumthor e depois tive a oportunidade de visitar, eu achei que o Ateliê Zumthor era, de alguma maneira, demasiado de autor, no sentido em que eu senti que cada linha que estava em cada projeto era ele que a fazia. E que as pessoas lá tinham muito pouca liberdade. E isso a mim, na altura, quando vi aquilo, claro que seria um privilégio para mim lá trabalhar, e jamais diria que não, mas quis procurar ateliês que tivessem uma dimensão em que as pessoas das equipas conseguissem também desenvolver os projetos por si. E isso no Herzog acontecia. Até eu, quando lá entrei, o primeiro projeto que tive foi um projeto engraçado, no sentido em que não começou com um conceito dos chefes, digamos assim. Os chefes desafiaram a equipa a propor vários projetos, por isso cada um de nós teve a ideia, como se fosse um mini concurso interno. Por isso eu, enquanto estagiário, fiz uma planta, fiz uma maquete, e as outras pessoas da equipa, que eram mais 4, cada um desenvolveu uma ideia, e depois levámos aquilo aos chefes e eles, a partir das ideias que a equipa tinha desenvolvido, começaram o projeto. E isso é bom. Eu gostava de fazer uma pergunta. Posso? Com certeza. A casa é sua. Ok, tá. Obrigado. Uma das coisas que tem acontecido recentemente, sem nenhuma estratégia pessoal ir atrás das obras dos Herzog, eu nos últimos anos tenho tropeçado em algumas, e acho que é mesmo no ateliê que eu tenho visto mais obras. Isto não quer dizer que me identifica ou não me identifica, aliás, os meus alunos sabem disso, não é nada disso. Mas há uma coisa que eu acho que se tem que ter em consideração na obra deles, e acho que é uma especificidade muito grande, tem muito a ver com
a experimentação da materialidade. E eu acho que isto tem muito a ver com uma coisa que eu gosto imenso na arquitetura deles, que é a originalidade do resultado final. Portanto, e acho que, nesse sentido, acho que é mais valia deles no mundo atual. Sendo que também no mundo atual eles já têm 70 anos, portanto, já não são nenhum meninos, já têm idade para ser avós, portanto, é outra idade. Agora, mas de facto eu acho que esta experimentação da materialidade, eu estou a falar de ferros amachucados, de alumínios estruídos em grelhas que quase parecem coisas do Gaudi, não é? Do Bond Street 40, não é? A Chalmaga, com aquela pasta exterior estranhíssima, que é um botão com uma cofragem cheia de pedras, as chapas metálicas corroídas como se estivessem lá a andar bichos, os baixos relevos feitos a madeira, quer dizer, há aqui uma carga da expressão da materialidade, bom, que na loja da New tem uma expressividade brutal, não é só pelo contraste da caixa aberta, com de repente aquela surpreendente cor do cobre toda, não é? E da presença do cobre, mais o tecido trocado obrigatório, que é a imagem marca da New, não é? Mas eu gostava de falar um bocadinho disto, porque eu acho que esta experiência da materialidade é brutal, não obra deles. Tem razão. Então, e como é que isso se faz? O ateliê vive muito do workshop no sentido da oficina. As pessoas passam muito tempo na oficina, têm 2 pessoas dedicadas só para desenvolvimento de tudo o que se passa dentro da oficina, e a oficina é também um laboratório de experimentação. Por exemplo, uma coisa que eu fiz muito foi isso, foi agarrar em materiais para quando era para pensar em fachadas ou em projetos ou o que seja, e nessa oficina tentávamos corroer as coisas, destruí-las e perceber, através de um processo muitas vezes de tentativa e erro, que materiais é que poderiam fazer sentido. Por isso há um lado muito experimental, que é um lado também muito oficinal, de um ateliê que tem uma oficina e que experimenta coisas dentro de casa, coisas que depois são aquilo que se vai vendo nos projetos, mas que tem muito que ver com, enquanto os projetos são desenvolvidos, há um acompanhamento da oficina, que permite testar todos estes materiais com pessoas que são carpinteiros e profissionais, e depois as próprias pessoas dentro do ateliê. Por exemplo, eu desenhei muitos móveis. Eu dei por mim também a passar muito tempo na oficina a pensar os móveis, a pensar como é que podiam ser os tecidos, as ligações dos tecidos, e tudo isso depois, às vezes o que se aplica no móvel, de repente já está a ser aplicado no interior, e o ateliê vive muito dessa riqueza também que existe, desse lado experimental, mas que é um lado de oficina, e que muitas vezes a pessoa do conceito também. Então, isso é uma coisa que é notória, porque depois nós percebemos que os projetos de execução, no caso deles, não são o somatório de materiais que estão no mercado. Não é? Claro. Há aqui uma pesquisa da materialidade a par com um interesse tecnológico e de uma nova experiência tecnológica, digamos assim. E nisso eu acho que eles são muito à vanguarda, né? Muito vanguardistas. E é incrível, mesmo à medida que vão envelhecendo, não é? Porque é um facto, eles continuam a acreditar nisso. E eu acho que isso é uma coisa fascinante. Sim. E há muito, sim, esse lado experimental é muito... Também depois, como é um ateliê que faz muitos projetos em simultâneo, e se todos os projetos tiverem a testar coisas diferentes, de repente aparecem umas coisas que têm muito mais sucesso do que outras, há ali uma quantidade de ideias a serem exploradas, é um ateliê muito laboratório, assim, que dá essas... E, por exemplo, muitos dos detalhes nós experimentávamos lá. Numa outra apresentação, eu vou-vos mostrar como é que nós um dia fizemos uma caleira, e como é que nós testámos a caleira. São coisas pequenas, mas que têm que funcionar. A caleira do edifício e como é que ela ia funcionar e como é que a água ia passar e como é que isso de repente se torna um tema. E as experiências feitas com garrafas de água e por aí fora. Tudo isso feito lá, no pátio. Só por curiosidade, que eu também nunca perguntei nem um nem outro. Você cruzou-se lá com o Diogo Figueiredo? Ainda ou não? Sim, então não.
Por exemplo, Muito bem. Ok, Caetano, fica já o convite, não é? Já estava mais ou menos combinado para uma conversa aqui ao vivo, mal consigamos voltar e falar mais dos projetos e deste lado experimental. Em todo caso, eu queria agradecer imenso, estamos na nossa hora, na 1 da tarde. Queria agradecer imenso a tua disponibilidade e eu acho que foi bastante interessante a partilha do teu percurso connosco. Vamos continuar em contacto. Muito obrigada, Caetano, em nome de todos nós. Obrigado, Até breve. e Obrigado. se sempre precisarem de mim, ou se quiserem que eu fale sobre algum tema que possa ser interessante, estou cá. Está bem? Nós sabemos. Muito obrigada. Obrigado. Um beijinho, Caetano. Obrigado, Helena. Tchau.